Toalha e jogo americano. Qual usar? E aí, você sabe qual usar ou você sempre fica naquela dúvida? Meu Deus, será que eu uso toalha? Meu Deus, será que o jogo americano é melhor? E essas questões aí que eu escuto por aí, toalha de mesa, caiu em desuso, não tá mais valendo. Será que isso é verdade? Eu também confesso que eu amo uma toalha de mesa. E esses dias eu coloquei uma toalha lá, foi um post, eu acho que foi anteontem, e rendeu muito legal. Aqui ó, a Silvinha tá falando, tenho dúvida. E várias pessoas me escrevem com essa dúvida. Qual usar? Toalha de mesa, jogo americano, toalha de mesa, e entra todas essas questões aí, tá? Então, vamos lá esclarecer tudo isso. Primeira coisa, gente. Será que a toalha de mesa tá caindo em desuso? Vocês já escutaram falar isso? Eu já escutei falar um montão isso. Muita gente me pergunta se toalha de mesa está caindo em desuso. Isso é falso, completamente falso, absurdo, sem lógica. Toalha de mesa não está e nunca vai cair em desuso. Ela é sim, meus amores, um clássico. E sempre, sempre será usada na mesa posta, a toalha de mesa. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro que essa história aí, é mentira. Toalha de mesa é um clássico, tá? Aí, me perguntam demais a questão, né? Fabi, e o tamanho da toalha? Existe um tamanho ideal para essa toalha de mesa? Qual toalha usar? E toda essa questão. O tamanho é o seguinte, o caimento, quando eu falo de caimento, a mesa, sei lá, vai ter 1 metro por 2. O caimento é o que tá da mesa para baixo, né? É o que fica assim, caído mesmo, o caimento da toalha. E o recomendado para ter um caimento bonito é que fique de 20 a 40 centímetros de tamanho ali, tá? Fabi, o meu tá, sei lá, 10. Tá tudo ok. Você não vai desfazer da toalha por causa disso. Mas quando você for comprar a sua próxima toalha, você calcula aí de 20 a 40, que vai ficar mais bonito, a mesa fica mais bem vestida, tá? Então é só guardar esse número. Por exemplo, se sua mesa tem 1 por 2, quando você comprar, você coloca, sei lá, 20 pra lá, 20 pra cá, você vai comprar 2,40 ou 30 pra lá e 30 pra cá, 2,60. Eu gosto de 40. Ou 40 pra lá, 40 pra cá, fica 2,80, tá? Então, é sempre assim que a gente calcula o caimento, dá super certo, fica super bonito e a mesa fica super bem vestida. O que acontece se passar de 40? Vai começar a embolar muito na nossa perna, tá? Então, assim, não é recomendado. E aí, sempre tem alguém pra falar, Fabi, e aquelas mesas quando a gente vai nos casamentos, 15 anos, que a toalha fica até o chão? E, gente, isso acontece em evento porque geralmente a mesa não é bonita e eles querem esconder essa mesa. E aí eles colocam a toalha até lá no chão, ok? Mas é por isso, quando a gente tá falando de uma mesa posta, da nossa casa, um evento mega elegante, um casamento, blá, blá, e for usar a toalha de mesa, a gente sempre vai obedecer a essa indicação de queda de 20 a 40 centímetros, ok? Quanto a que tecido usar? Gente, cada um vai usar o tecido que gosta, que tem, que acha bacana. Tem uma variedade muito grande. Aqui a única recomendação realmente é que, assim, se a gente vai para um evento formal, aí a gente vai começar aí a entrar em realmente algumas recomendações, né? Agora, no informal, fica a critério de cada um mesmo. Não tem essa história de indicação, de ter, você tem que usar toalha de linho na sua mesa. Só pode usar toalha de linho. Não, isso não é verdade. Você pode usar do tecido que você quiser. Tem uma variedade enorme, inclusive as rendadas maravilhosas, que eu morro de amor por elas, ou toda rendada, ou misturada, né? O tecido com a renda. Fica aí a critério mesmo de vocês. Evento informal vai ser super liberado. Muita gente fala, e a questão da toalha lisa, a questão da toalha estampada. É a gosto, gente, é a gosto. Mesa posta informal, na nossa casa, em eventos descontraídos, informais, a gente vai usar a toalha que a gente quiser, com tecido que a gente quiser, se quer com estampa, com listra, se quer ela lisa, não tem problema. Vai aí mesmo da sua preferência e do seu gosto. Esses dias escreveram, Fabi, mas eu acho que a toalha, quando ela tá estampada, fica muito pesada a mesa. E assim, não fica pesada.
vai ficar pesada dependendo do que como a pessoa vai orquestrar aquela decoração daquela mesa. Pode ser que fique, pode ser que não fique. Não é uma regra isso. E provavelmente as pessoas que olham a toalha de mesa colorida, estampada e acham que fica pesado são pessoas que não gostam muito de estampa. Ou, volto a dizer, tem alguma coisa ali que tá over, que tá muito naquela mesa para dar essa sensação de peso. As toalhas estampadas são maravilhosas, existem composições lindíssimas e pode sim ser usada sem nenhum problema, sem receio. Outra coisa, aproveitando que tá Dia dos Namorados, né? Ah, mas toalha de mesa tem que ser só vermelha Dia dos Namorados? Quem disse isso, cara pálida? Não. Tá? O vermelho realmente é a cor mais usada no Dia dos Namorados, né? Quando a gente estuda, tem um monte de pupila aqui, meus amores, pupilas lindas, boa tarde, sejam bem-vindas. A gente quando estuda, né? A gente vai lá pro curso de estudar de consultor e tal, entra no Table Decor, a gente estuda a psicologia das cores. E é muito importante a psicologia das cores para quem realmente quer trabalhar como profissional na mesa posta. O que acontece? As cores transmitem sensações. E o vermelho, o vermelho é a cor do amor, é a cor da paixão, né? E tem toda essa história, por isso que é usado muito vermelho. Dia dos Namorados, Dia das Mães, né? E também o rosa, que é nada mais, nada menos que um vermelho com branco e que vai baixando aí. Mas aí tem que só tomar uma observação, cuidado com o excesso de vermelho, porque ele dá o efeito contrário, ele traz irritabilidade, ele agita, tá? Então pode sim usar vermelho, traz vermelho aí se você quiser pro Dia dos Namorados na sua mesa, só cuidado com os exageros. Agora, por entretanto, contudo, todavia, o vermelho não é a única cor que pode ser usada no Dia dos Namorados, pode ser usada qualquer cor que você quiser, ok? Combinado? Então nada disso de achar que só tem que fazer mesa vermelha, beleza? Tá. Voltando à questão da toalha de mesa. A toalha de mesa, ela vai sempre ser usada em eventos formais, né? Isso daí, ok? E agora, quando a gente fala de evento informal, que é a nossa praia aqui, que a gente chama de paixão, que é a nossa maior parte do nosso dia, a gente usa eventos informais, a gente participa, né, de reuniões, de refeições informais, ela deixa a produção mais clássica, né, gente? Não tem como, deixa mais clássico, fica mais, sabe, vou falar elegante, porque talvez... isso não quer dizer que o jogo americano não é elegante, tá, gente? Eu vou usar a palavra elegante, mas quero fazer uma observação que existem vários tipos de jogos americanos que são lindos e maravilhosos, muito elegantes também. Mas a toalha de mesa, ela é mais classuda, sim, dependendo do tecido que você for usar na toalha, dependendo do acabamento, né? Se tem renda e tal, vai ficar sim uma produção mais classuda, mais clássica e tal, e barará. Se você usa uma toalha de juta bem coloridona, um tecido estampadão, um algodão estampadão, vai ficar lindo também, vai ficar mais descontraído. Então, assim, dependendo do tipo de toalha que você usa, do tipo de tecido, do tipo de renda e tal, vai trazer sempre mais para uma composição mais elegante e tudo isso. Mas as toalhas, elas vão brincar aí, né, entre esse divertido colorido, que eu dei o exemplo da juta aqui, até realmente bem formal, bem clássica, bem chiquérrima, maravilhosa, poderosa, tá? Quando a gente entra no jogo americano, primeira coisa a se falar, o jogo americano ele é informal, mas isso não quer dizer que ele não é bonito, que ele não é elegante, nada disso. São reuniões informais. Então, quando a gente, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso papo aqui, a gente usa muito o jogo americano. Ele realmente apareceu aí trazendo essa praticidade. É muito prático mesmo, né, gente? Quem tem criança, então, tá lá fazendo uma refeição, sujou, a gente bota pra lavar só a peça que sujou. Agora tem aí uns tecidos que eles são revestidos, eles são com proteção, cai o que for, com criança você passa ali, tá limpo. Aí o que vai acontecer com o jogo americano? Vai depender também do tecido que a gente tá fazendo. Se a gente tá usando o jogo americano, igual eu falei pra vocês agora, que é esse que tem essa proteção, que é o preferido das mães, é óbvio que ele vai dar um determinado ar. Se eu estiver usando aí um jogo americano de renda, um jogo americano de linho com renda, ele vai trazer uma outra sensação naquela produção. Mas ele é uma peça informal, porém, recapitulando aqui e dando ênfase que ele não quer dizer que a mesa vai ficar uma mesa qualquer, uma mesa jogada, uma mesa de qualquer... Não, de forma alguma.
tem várias opções e assim como a toalha, a gente vai ter aí, né, a gente vai brincar com ele aí em vários tipos de tecidos e tal. Jogo americano tem vários formatos, não é só retangular, quadrado, redondo, não. Tem jogo americano, tem um que tem um formato de um peixe, tem jogo americano em costela de Adão, tem jogo americano, enfim, né, de coração, agora que tá no Dia dos Namorados. Tem muito tipo, muito formato de jogo americano. E tem muito tecido e material. Não necessariamente tecido, tem jogo americano de palha, tem jogo americano de, sei lá, de, como é que chama aquele negócio? Ratã, tem jogo americano de madeira, tem vários materiais aí. Eu já tive um que é de madeirinha, assim, toda uma madeirinha coladinha na outra, que ele é molinho, né? Então tem vários e vários materiais, vários modelos, e a gente vai brincar com todos esses jogos americanos nas nossas mesas, sem nenhum problema. Exatamente, tem o MDF, que é jogo americano, tem o crochê, que é jogo americano, né, que existe aí essa grande confusão de suplá com suplá, que no final a gente sabe que é jogo americano. Então existe uma variedade muito grande de jogo americano. Lindos, e que para alguns vai ser feio esse, feio aquele, maravilhoso aquele, e aquele que é maravilhoso para um é feio para o outro. Então qual é a conclusão que a gente chega? Que essa história de feio e bonito é relativo e cafona não existe. A verdade é essa. Eu ontem estava na Casa Cor, maravilhosa. Eu entrei num ambiente que era um quarto de criança. E o quarto estava assim, super lindo e tal. Quando eu olhei pra cima, eu vi um lustre que eu falei, ó, Jesus Cristo, que é isso? Né? Achei feio, achei pesado, achei nada a ver com o quarto. Nesse mesmo momento que eu estava tendo esse pensamento, tinha uma senhora tirando milhões de fotos daquele lustre, falando, gente, que coisa mais linda, apaixonada. E aí eu pensei comigo, verdade, né, gente? Gosto, cada um tem o seu e tá tudo maravilhoso assim. E é assim que funciona com tudo na vida. E a mesa posta não poderia deixar de ser diferente. Então, existe o bonito para um, feio para outro, mais ou menos para outro, cafona para outro, brega, moderna, tá? A gente precisa ter essa ideia, principalmente as queridas que estão aqui, que vão realmente trabalhar com a mesa posta, que estão transformando esse sonho de trabalhar com a mesa numa carreira de sucesso. É muito importante a gente ter esses conhecimentos. Outra pergunta que me fazem muito do jogo americano. Qual o tamanho ideal dele, Fabi? Eu quero, fazer, tô aqui, aprendi a costurar, eu sei costurar, quero confeccionar. Ou alguém que vai comprar, quero comprar, qual o tamanho ideal? Vai variar absurdamente o tamanho. Não existe nada padronizado. Quando ele é redondo, ele geralmente fica com os talheres para fora. E aí entra outra questão que vale a pena dizer aqui. Tá tudo certo, gente. Lembra que jogo americano, a primeira coisa que eu falei para vocês, quando eu comecei a falar que é informal, se é informal, relaxa, tá tranquilo. Mesa tá limpa, não tem problema, os talheres tá direto na mesa. Então pode acontecer muito disso. Os tamanhos vão variar, assim como o material dele vai variar, assim como o formato vai variar. Pode ser que os talheres fiquem sim em cima da mesa. Eu, particularmente, dos retangulares, eu gosto muito quando eles são, no mínimo, 38, 40 por 50. Porque aí a gente consegue colocar ali dentro os talheres, o guardanapo, o copo, né, a taça. Agora, se, por exemplo, eu comprei esse jogo americano de peixe, não vai ficar dentro. Então é o tamanho que for e tá tudo bem. Eu vou trazer uma mesa com uma outra pegada, né, com uma bossa mais relaxada. Vou tá ali dando uma ênfase em uma ou em outra coisa. Então também não existe tamanho indicado. Vale lembrar que se vocês querem utilizar o jogo americano e ainda trazer um arzinho mais clássico, mais chique para mesa, procura sempre usar ele retangular, nos tecidos, como por exemplo de linho ou alguma renda lá misturado, e que ele seja um pouquinho maior, que aí cabe tudo ali, você consegue trazer mais essa sensação aí que vocês estão procurando. Mas não tem problema se ele for menor, ok? Outra pergunta que sempre aparece muito, toda vez que eu trago jogo americano, toalha de mesa aqui, Fabi, posso usar jogo americano retangular na mesa, redonda? E pode, gente, não tem nenhum problema. Não tem nenhuma regra, isso é proibido, até mesmo as regras de etiqueta que são indicações, isso daí já sai completamente, a gente entra lá pro outro lado, aí a gente fala de decoração mesmo,
E seguinte, se você tem uma mesa redonda e você vai usar toda a capacidade dessa mesa, eu te aconselho a usar jogo americano redondo ou toalha de mesa. Por quê? Porque senão você vai ficar sobrepondo um jogo americano em cima do outro e visualmente falando, não vai ficar tão interessante quanto se ele não tivesse um em cima do outro. Então, se você vai montar uma mesa redonda e não vai colocar todos os lugares naquela mesa, usa relaxada que vai ficar lindo e não tem nenhum problema. Se você vai usar a mesa inteira, usa redonda ou vai para a toalha de mesa, que você acaba com esse problema de estar um jogo americano em cima do outro, ok? Mas, na teoria, não tem nenhum problema você usar aí o jogo retangular na mesa redonda, porque senão a gente falaria que na mesa retangular você não pode usar o redondo, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, usem e abusem sem nenhum problema. E aí a questão que não quer calar, que muita gente fica em dúvida, qual eu uso, hein? Eu uso toalha? Eu uso jogo americano? E como é que vocês vão decidir, né? Vão chegar nessa resposta, vão tomar a decisão? É assim. O evento, a minha refeição, o meu encontro, ele é formal ou informal? Primeira pergunta, é informal. Você fica com a opção de escolha entre jogo americano e toalha. Então, tá. Segunda pergunta. Quantas pessoas eu tô recebendo? Eu tô recebendo 8 pessoas. E minha mesa? Qual é a capacidade dela? A minha mesa, a capacidade é para 8 pessoas. Beleza. Você vai conseguir usar jogo americano, você vai conseguir usar toalha de mesa e você vai escolher sem nenhum problema. Agora, as mesas, só fazer uma observação, elas têm, né, minha mesa é de 8 lugares e cabe até 10 pessoas, porque a gente dá aquela apertadinha, né, gente? Chegam pra lá, chega um pouquinho pra cá, puxa um banquinho dali, puxa uma cadeira de cá e a gente coloca até 10 pessoas ali na mesa. Então, a mesa de 6, a gente dá aquela espremidinha, vai para 8. A mesa de 8, a gente dá aquela espremidinha, vai para 10 e assim sucessivamente. Agora, se você fizesse a mesma pergunta, quantas pessoas eu convidei? 10 pessoas. E qual é a capacidade da minha mesa? A capacidade da minha mesa é para 8 pessoas. Então, você vai estar dando aquela espremidinha na mesa. E aí, a recomendação é que você use toalha de mesa. Por quê? Porque quando você usa o jogo americano, você gasta mais espaço, você delimita ali o espaço certinho de cada um. Se você coloca toalha de mesa, você está amplificando toda aquela mesa. Então você consegue dar mais fácil essa apertadinha na mesa. E visualmente falando fica mais bonito, porque se você coloca 10 jogos americanos numa mesa que tem a capacidade de 8 pessoas, o que vai acontecer? Você vai trepar um jogo americano em cima do outro. Então não vai ficar bonito, não vai ficar legal. Usa toalha de mesa, que vai dar melhor, vai dar certo, vai dar bom, como diz o povo, no linguajar popular. Vai dar ruim ou vai dar bom? Pelo menos aqui no Rio, uma brincadeira. Mas é isso. Então, quando você está recebendo com a capacidade da mesa, você fica aí a critério de escolher jogo americano ou toalha de mesa, o que o seu coração falar, de acordo com a decoração que você vai fazer. Eu vou fazer uma mesa temática de fundo do mar, eu tenho uma toalha maravilhosa, ela vai ficar linda aqui, vou usar. Caramba, não tem nada, nenhuma toalha que combine com essa temática fundo do mar. Vou colocar um jogo americano, porque eu tenho aqui um jogo americano maravilhoso de peixe, que é o meu caso, vou colocar, ele vai ficar lindo. Beleza, tá tranquilo. Tá? Você vai mesmo por ocasião. Eu vou fazer hoje um almoço, estou recebendo da empresa, um almoço lá da empresa do meu marido, quero dar um ar mais, né? Apesar de ser uma refeição, um encontro informal, eu quero trazer aí, dar uma pegadinha mais formalzinha, né? Vou pra toalha. Entende? Então vocês vão ficar brincando para decidir entre a toalha e o jogo americano. Agora, se vocês querem mais espaço, sempre optem pela toalha. A toalha vai estar ali unificando tudo e vai estar trazendo esse espaço para vocês. Vai estar realmente dando mais espaço na mesa. Então, é simples assim na decisão. Combinado?